Boa tarde. Esperando o pessoal entrar. Como é que vocês estão? Tudo bem? Grazi, já vou te chamar, tá? Esperar só mais um pouquinho pro pessoal entrar. Deixa enquanto o pessoal tá entrando, vou avisando. Amanhã a gente vai começar a fazer aulas pelo Zoom, aplicativo Zoom, tá? Então, se alguém tiver interesse, manda um direct pra gente, porque aí eu mando o convite. A aula amanhã será às 10 horas da manhã, tá? Esperar só mais um pouquinho. Pra ser exato, mais um minutinho só. Aí a gente começa. Aí eu te chamo, Grazi. Grazi, vou te chamar. Tô bem, graças a Deus. E você? E a família? Tá tudo muito bem, graças a Deus. Então, Grazi, queria te agradecer primeiro por aceitar o convite de participar aqui com a gente, tá? Sim. Que é um tema meio complexo nessa quarentena, né? A gente tá É aqui lá uma bomba. bastante complexo. É, sim. E aí tem muita gente que realmente está bem interessada nesse assunto, que a maioria das reclamações, na verdade, que eu estou recebendo é exatamente sobre esse tema. Porque, assim, nos obrigaram a ficar de quarentena, principalmente aqui no Rio, de um dia para o outro. Chegou na sexta para segunda-feira começar uma quarentena e todo mundo tinha que se adaptar rapidamente, escolas não funcionando.
começaram várias proibições de comércio, trabalho em si, começaram o pessoal a ter que trabalhar em casa. Alguns ainda trabalham na rua, mas são outros casos. E aí, o que a gente não tinha tempo de ficar em casa, reclamava que não tinha tempo, resolveram dar esse tempo todo pra gente, né? E o pessoal tá meio perdido. O pessoal deixou bem claro, Simone, tô com bastante tempo, mas eu tô sem foco, eu não sei o que fazer. Por estar em casa, eu acho que tem uma obrigação de toda hora estar limpando a casa, que também não é uma obrigação, mas as pessoas associam isso. E aí tem estresse com marido, estresse com filho, estresse com você mesmo. Então tá um pouquinho puxado. E aí por isso que eu pedi ajuda sua, se você pode nos ajudar, já que você é uma psicóloga e principalmente uma psicoterapeuta de casais, né? Sim, Porque o que eu mais recebo é meme de gente falando que vai ter ou vão ficar grávidas ou que vão se separar. exatamente. E tem muita gente que está se reconhecendo, se reencontrando no casamento e outras que, meu Deus do céu, estão querendo, já estão quase que expulsando o marido de casa. Sim, Marido ou mulher, né? Então, tem os dois casos. verdade. E aí eu queria saber com você, assim, primeiro, você se apresente, porque eu sempre esqueço de me apresentar, sou ótima. E aí depois passo a bola para você. Beleza. Agradeço também pelo espaço, pela oportunidade. Eu acho que sempre é maravilhoso falar sobre relacionamento, porque a gente vê sempre as pessoas falando, mas geralmente é de maneira engraçada, é levando na sacanagem. Raramente alguém fala sério sobre isso. E assim, me apresentando, né? Eu sou Graziele, sou psicóloga, terapeuta de casais, terapeuta individual também. Tenho 34 anos, sou casada, tenho 2 filhos. Então, Casado com nesse quem, será? momento, também estou enlouquecendo em alguns momentos. E só para deixar claro que vida de psicólogo não é um mar de rosas. Os mesmos conflitos que as pessoas têm, a gente também tem. Sendo que, pela minha experiência, tanto com meus pacientes, quanto de estudo, quanto experiência prática, eu consigo olhar para essa situação com um olhar diferenciado. E acho que é isso que a gente precisa compartilhar nesse momento. Por isso que eu agradeço muito o espaço, porque eu sei que tem muitas pessoas nesse momento extremamente ansiosas, algumas extremamente depressivas, pessoas que estão abrindo crises de pânico porque nunca pensaram que iam ficar tanto tempo trancada dentro de casa, né? E a gente tem uma rotina na nossa cabeça que é: vou ver meu marido uma vez durante a manhã, depois a gente se fala um pouquinho durante o dia e à noite eu vejo ele de novo. E às vezes isso mudou completamente, porque tá esposa, marido, filhos, e dependendo da família, né, da estrutura, a sogra tá junto, o sogro, o cunhado, e tá todo mundo dividindo o mesmo espaço. Então, por que que isso se torna um problema se são pessoas da nossa família? Né? A gente costuma pensar que, às vezes, os conflitos são com pessoas que a gente não conhece, com vizinho, com colega de trabalho, com pessoas que a gente não tem convívio, não tem intimidade. E tem muitos casais descobrindo que realmente não tem intimidade, mesmo sendo casados há não sei quantos anos, e por estarem convivendo agora muito mais, estão percebendo que algumas coisas que passavam despercebidas são coisas que incomodam muito. Então, o mais importante nesse momento, eu acredito que seja, a primeira coisa, a gente entender que isso é passageiro. Né? Acho que isso já vai dar assim um alento, porque, nossa, isso é passageiro. Eu não vou ter que lidar com isso a vida inteira. Isso é um primeiro passo. Mas o segundo passo é compreender que, assim, tem uma coisa muito maior do que a gente acontecendo, que a gente não tem nenhum controle. Então, pensar um pouquinho o que é do nosso controle, o que a gente pode controlar nessas relações, porque a questão mundial que está acontecendo, da pandemia, da quarentena, né, dessa obrigatoriedade de se reservar ao máximo, é algo que foge do nosso controle. Mas o que está dentro do nosso controle que a gente pode fazer para que essa relação seja mais tranquila? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar com muito carinho. O que está acontecendo nessas relações que já não acontecia? Porque, de repente, isso já acontecia, mas você não tinha nem tempo para ver. Você tinha tanta coisa para fazer na sua vida que você não tinha tempo para parar e pensar
que você quase nunca conversa com seu filho, que você quase nunca escuta a sua esposa, que você quase nunca fala com seu marido. Eu tenho uma paciente que falou para mim esses dias assim: Grazi, eu tô tropeçando no meu marido dentro de casa, não tá dando certo isso, porque eu quase não via ele e agora a gente se esbarra o tempo inteiro. Então, assim, isso, a convivência, conflito, ou o conflito já existia e essa convivência maior está mostrando realmente quais eram os conflitos que a gente precisava resolver, né? Porque conviver é isso, conviver é viver junto. E pessoas que estão passando por isso sozinhas também estão sofrendo pela falta de ter alguém para trocar. Então, olha como a gente tem um sofrimento que é totalmente diferente do outro. Pessoas que estão solteiras estão reclamando: nossa, como eu queria ter alguém aqui comigo, como eu queria ter um namorado, como eu queria ter um companheiro. Já as pessoas que têm namorado e que vivem junto, nossa, mas que saco ficar aqui o dia inteiro com essa pessoa. Então, entende que às vezes os conflitos são muito mais nossos do que da convivência, né? Então, o que eu recomendo sempre é a conversa, é o diálogo, é sair um pouquinho da tecnologia, sim, desligar um pouquinho a TV, sim, conversar sobre outras coisas, porque como isso está acontecendo muito forte no nosso momento, no nosso país, não tem como a gente evitar. Lógico que em algum momento a gente vai ouvir uma notícia, a gente vai ler um meme, a gente vai ver um pronunciamento de alguma autoridade, e isso vai mexer com a gente. Mas não é para ficar o dia inteiro falando sobre isso. O dia inteiro lembrando dessa quarentena. Reserve um momento do seu dia para estudar quem está estudando, para trabalhar quem está home office, como a gente está fazendo, né, Simone? A gente faz live, a gente grava os nossos vídeos, Sim. a gente atende nossos clientes, nossos pacientes, mas também não é o dia inteiro, porque a gente precisa conviver com a nossa família, a gente precisa falar com as pessoas que a gente ama, nem que seja ligar. Quanto tempo a gente não fazia uma ligação para alguém? Uma ligação, discar um número e ouvir chamar, porque agora é tudo pelo WhatsApp, é tudo pelo Telegram. Esses contatos que estão muito envolvidos com a tecnologia, eles se quebram quando a gente tem a presença física de alguém. Então, pode ser isso também que está causando esse mal-estar, porque as pessoas se falavam o dia inteiro, mas só pelo WhatsApp. As mães controlavam os filhos o dia inteiro. Onde você está? Já saiu da escola? Já foi para o curso? Não sei o quê. E agora o filho está dentro de casa. E aí, como que se conversa pelo WhatsApp dentro de casa? Né? Se eu estou com a pessoa ali no meu dia a dia, eu não preciso mandar um zap. É só eu olhar para o meu filho e falar: e aí, filho, como é que tá? O que você está fazendo? Nada, estou em casa. Né? Então, assim, a gente está nesse ritmo. E o que é fazer nada dentro de casa? O que a gente pode fazer na nossa casa? Olha o que a gente tem de proteção, que muitas pessoas não têm, que muitas pessoas não sabem se vão conseguir pagar o aluguel, né, no próximo mês, por conta de trabalho, pelas dificuldades, pessoas autônomas. Então, assim, é olhar realmente a nossa posição nesse momento e entender o que está causando esse conflito familiar. Quais são realmente as dificuldades do casal? O casal, eu falei esses dias para casais que eu atendo, e vou passar aqui para vocês essa informação. Casal, namora. Vai namorar, casal. Compra um vinhozinho, compra um queijinho, sabe? Compra um Doritos, vai para a cama, vai conversar. Fala sobre outras coisas que não seja quarentena, que não seja problema de filho, que não seja conta. Porque cadê o assunto do casal? Cadê o casal enquanto casal mesmo? As pessoas que se escolheram para estar juntas, que se escolheram para viver, para dividir a vida. E dividir a vida é isso, é o dia a dia, né? Então, como que a gente está junto nesse momento e está se sentindo tão separado, tão atingido por ter que conviver com alguém que a gente escolheu para conviver? Então, é importante a gente olhar para esse momento com muita maturidade, porque esse momento vai passar. E o que a gente está aprendendo com isso, com essa experiência toda? Né? Cada um está aprendendo muitas coisas ou nenhuma coisa, porque está só reclamando, está só olhando para os problemas. E eu, por exemplo, estou aprendendo milhares de coisas, estou aprendendo que o meu dia tem muito mais horas do que eu pensava, estou aprendendo que eu posso reorganizar e fazer muitas coisas que eu não estava conseguindo fazer, né? Porque a gente tinha aquela coisa do: estou sem tempo, eu não tenho horário para fazer isso, eu não consigo me organizar. Agora você tem.
E o que você está fazendo? Você está conseguindo colocar em prática as coisas que você não fazia quando você não tinha tempo? Ou você está arrumando outros problemas e outras desculpas para ainda não fazer o que você pode fazer? Né, Simone? Eu já tô começando a achar que a quarentena tá ficando pouca pra mim, gente. Já tô me enfiando em mais coisa. É Como isso. assim? A gente acaba arrumando mais coisas do que a gente tem capacidade de fazer. Aí o povo também fica numa loucura de eu tenho que assistir todas as lives, eu tenho que fazer todos os cursos, eu tenho que assistir todas as séries, eu tenho que fazer todas as comidas, eu tenho que ler todos os livros. Não, primeiro você tem que conviver. E aí é conviver com você, com a sua ansiedade, com o seu nervosismo, com a sua preocupação, com as suas questões e aproveitar que você tem alguém na sua casa para compartilhar, sentar na mesa para comer. Quanto tempo a gente não fazia isso, gente? Se reunir todo mundo para comer junto, para tomar um café da manhã, sabe? Tira um momento da sua vida, do seu dia, para compartilhar, até que seja a sua agonia, a sua angústia, mas converse sobre isso. Quando a gente ignora o que está acontecendo, aquilo cresce, não adianta. Quanto mais você ignora, mais você se sente ofendido, mais aquele problema cresce. A gente tem que olhar para isso e realmente encarar o que está acontecendo. Encarar com naturalidade. Tudo bem, assustados, ok, todos assustados, sem problema nenhum tá assustado. É uma coisa grave, sim, mas a gente tem ainda o nosso canto, a nossa família, aquelas pessoas que a gente vai discordar, que a gente vai brigar. E aí a segunda coisa, dentro da primeira, que foi quase 20 minutos falando, né? Que a pessoa fala uma vida inteira, mas enfim. A segunda coisa é entender que nós somos diferentes, cada um é diferente do outro, e que isso não é um problema. Por sermos diferentes, somos complementares. É como peça de um tabuleiro de um jogo de quebra-cabeça. Cada peça é diferente da outra, e justamente nessa diferença é que elas vão se encaixando e completando o jogo. Então não adianta ser todo mundo igual. Ia ser um saco se fosse todo mundo igual, se todo mundo pensasse a mesma coisa, se todo mundo concordasse com tudo. Ia ser insuportável. Então, o que é entender a diferença do outro? É perceber que por mais que você não aceite o que aquela pessoa está falando, ela tem o direito de pensar e falar. Então, isso é muito fácil quando a gente está falando de colega de trabalho. Quando a gente está falando de marido, de filho, de mãe, de irmão, nossa, é um absurdo. Como é que fulano pode pensar assim? Da mesma maneira que a sua amiga pensa diferente de você e você mega concorda. Ah, é verdade, fulana pensa diferente. Por que com a sua família tem que ser todo mundo pensar igual a mim, né? A gente precisa também entender que as diferenças vão existir e as diferenças nos fazem pessoas melhores, que a gente aprende com a diferença do outro, né? E é realmente esse equilíbrio que faz com que a nossa família funcione. E uma família funcional é uma família onde todas as pessoas compreendem que nas diferenças a gente se complementa e que a gente pode aprender muito com esse momento. Inclusive aprender a ficar em casa, que às vezes é uma grande dificuldade para a gente, né, Simone? A gente, então, que trabalha o dia inteiro, que está sempre em movimento, que vai para um lado, vai para o outro, e pega filho, leva filho, deixa filho na escola, e vai para o trabalho, e paga a conta, e faz isso, faz aquilo. No momento que tem que parar, até para você entender que você tem que realmente parar, é um choque. E aí, essa sua irritação, que é com você e com o mundo, com quem você vai descontar primeiro? As pessoas que estão próximas de você, as pessoas da sua família. Então, é nisso que o problema vai explodir. Não é que seja um problema meu, um problema seu, um problema do marido. É um problema de todo mundo. Individualmente temos nossos problemas também, né? Isso é verdade. Gente, eu até falo, pessoal, Oi? É que falhou um pouquinho, não ouvi. será que o povo tem pergunta? Porque eu não paro de falar nunca mais. Não, quando o pessoal tiver a dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai lendo aqui e vamos comentando sobre isso, Sim. tá? Uma coisa que eu falo pro pessoal, que assim, o pessoal já me conhece, eu sou uma pessoa mega ansiosa. E a primeira coisa que me perguntaram, e aí, Simone, como é que você tá suportando? Por incrível que pareça, eu tô super tranquila. Super tranquila porque, assim, não tenho o que fazer. Porque quando eu tinha que planejar, que eu sabia que podia acontecer,
rolava ansiedade, que eu, exatamente, há 15 dias antes eu já sofria aquela coisa, era complicado. Só que agora realmente a gente não sabe o dia de amanhã. Então tem que viver um dia de cada vez. Então, por incrível que pareça, eu tô tranquila. Até assim, segunda-feira não. Segunda-feira realmente pegaram no meu pé, aí o negócio ficou meio feio. Ah, meu Deus. Aí deu ruim. Sou sincera. Sou sincera. E aí, que a nossa nutricionista que não nos ouça, a Fernanda, que ela da última vez ela falou para poder evitar ansiedade, beber essas coisas, eu tive que tomar uma taça de vinho, senão eu não ficava bem. Tchim, Eu Fernanda. estava a ponto de sair correndo pelo mundo, literalmente. Mas já voltei, já consegui já me organizar. E uma outra coisa que acontece também, que as pessoas confundem, é achar que está em casa e pode fazer o que quiser. A melhor forma que eu acho também que você consegue evitar essa ansiedade é manter a sua rotina que você tinha quando você saía de casa. Você não está saindo, mas tem um monte de atividade para fazer. Tem muita gente com home office, com muita coisa para fazer em casa. Sim. Então, teve uma cliente minha que falou assim, Simone, por que você está acordando tão cedo em plena quarentena? Primeiro que eu já acordo cedo por natureza. Segundo que eu quero manter essa rotina. Porque daqui a pouco a gente volta e como é que vai ser isso? Acordar cedo de novo? Então, eu tô acordando cedo, eu tô fazendo tudo que eu tenho que fazer até descobrir que eu faço coisa até demais, mas enfim, se a gente esquece. E eu tô me organizando. E, exatamente, aí tem que incluir agora filho que tá fazendo aula online, e aí você tem que ficar com ele, e aí você tem que planejar alguma coisa, aí você tem que, para não sair de casa, se organizar para poder, quando precisar sair para ir no mercado, alguma coisa, vai de uma vez só, para não ficar Uhum. indo e voltando toda hora na rua. Sim, Então, você tem, agora a palavra de ordem também é planejar e se organizar, sim, porque senão realmente você pira. exato. E é assim, pelo menos aqui em casa eu estou tentando manter essa ordem até o momento. É, a gente Também não sei até tenta. quando. A gente tenta. Sim, Mas, assim, o pior é que sim, crianças, por mais que eles saibam o que está acontecendo por alto, eles não têm ideia do quanto é grave e do quanto pode demorar. Então, isso está causando também uma ansiedade neles. E o pior de tudo para muitas famílias, como você falou, é a falta de rotina e de organização, planejamento. Se você não tinha isso antes, implantar isso agora é muito mais difícil. Se as crianças não tinham rotina para sim. acordar, rotina para fazer trabalho de casa, rotina para escovar o dente depois do almoço, rotina para separar as coisas e não deixar tudo espalhado, eles acham que estão de férias, então eles vão retornar ao comportamento das férias. E aí, como você consegue trabalhar em casa se seu filho está gritando, brincando, jogando videogame, jogando futebol, fazendo tudo que ele faz nas férias e você tem que se organizar para cuidar da sua rotina e da rotina dele, se ele nunca teve rotina? Então, assim, é complexo, por quê? Porque não depende só de algo de agora. Tem que ser algo que era construído e que você veio trazendo. Então, começar uma rotina agora é difícil, é possível. Se você botar o pé no chão e firmar, e não, vamos fazer sim, tem que ser assim. Isso a gente está falando de criança. E imagine os casais adultos, se nunca conversaram durante o dia, como que agora a gente implanta uma rotina de conversar? Né? São questões que a gente precisa olhar para esse relacionamento e entender. O que estava faltando? Conversa, compreensão, olhar, né? Porque os casais também conversam muito com o olhar. E também muitas mulheres reclamando, homens, por favor, que bom que essa live vai ficar gravada, Simone, porque eu preciso falar sobre isso. Homens, a casa não funciona sozinha. A casa precisa de pessoas que colaborem para o desenvolvimento da casa. A casa não é um albergue onde você chega, come, dorme, levanta e sai, né? A casa precisa de organização, precisa de divisão de tarefa. Quando você lava uma louça, você não está ajudando ninguém, porque você também sujou a louça, meu bem. Então, vamos colaborar para o bom desenvolvimento da casa. Aproveite seu tempo, forra a cama, não cai a mão, lava a louça, faz uma comidinha, né? Sua esposa está mega cansada, sua namorada, sua noiva, ela também quer um pouquinho de descanso. Ela também quer ficar um pouquinho na rede social.
ela também quer esparecer, entrar no zap, bater papo com as amigas, entende? Então, aqui em casa tem uma regra que agora a gente está colocando em prática cada vez mais. Quem cozinha não lava a louça. Ou você faz a comida, ou você lava a louça e mantém a pia limpa. Não dá para fazer as duas coisas porque você não é a cozinheira da casa. Então, vamos entender que tudo na casa pode ser compartilhado, inclusive as atividades domésticas, né? As atividades do lar. Todo mundo que mora no lar pode colaborar. Se seu filho tem 4 anos e, nossa, meu filho mexe muito bem no celular, ele joga um monte de coisa, ele não consegue catar os brinquedinhos dele e botar no cestinho? Consegue! Ele consegue pegar a roupinha dele suja e botar no cesto? Consegue. Ele consegue escovar o dentinho depois que come, sabe? São coisas que desgastam a gente e que podem ser organizadas através de uma conversa. Senta todo mundo no chão da sala, organiza tudo que tem que fazer na casa, que se faz todos os dias. Tirar lixo, lavar a louça, limpar fogão, fazer comida, lavar banheiro, né? Fazer coisas que em toda casa se faz, e que quando você tem uma divisão, não fica pesado e cansativo para ninguém. Ninguém se sente exausto no final do dia, porque só fez as coisas de casa, né? As mulheres que têm aí as suas funcionárias, nesse momento, às vezes, não estão nem podendo, porque essa pessoa também está de quarentena. Então, às vezes, uma dona de casa que tinha um monte de gente trabalhando na casa dela, agora não está com ninguém. Então, ela tem que se organizar para trabalhar em casa, cuidar dos filhos, cuidar das tarefas domésticas. Gente, não dá. Ninguém é feliz assim o tempo inteiro, né? Vamos entender que a gente precisa de uma organização. E aí, de novo, a gente volta. Rotina, planejamento e organização. Se a gente tem isso, tudo funciona muito mais fácil. Ninguém se sente sobrecarregado, ninguém se sente infeliz, né? A gente consegue ter um clima mais favorável na casa. E, de preferência, pega 1 horinha, 2 horinhas sem tecnologia. 1 horinha, 2 horinhas sem celular, sem TV, sem videogame. Desliga o Wi-Fi. Desligar o Wi-Fi é maravilhoso. E aí as pessoas lembram Loucura. que existe alguma outra coisa para fazer, aí bota uma música para tocar, aí vai dançar, vai ler um livro, vai escrever alguma coisa. Escrevam sobre o que está acontecendo, não só na rede social. Escreve numa agenda, escreve num diário, escreve num caderno, põe isso para fora. A gente tem muitas maneiras de expressar o que a gente sente. E escrevendo é uma delas, né? Na minha época, na sua época, Simone, a gente tinha diário, tinha agenda, tinha papel de carta. A gente escrevia tanto. Os adolescentes de hoje quase não escrevem, porque é tudo digitado, é tudo ali, tecnologia, tudo computador, celular. Como é que é a grafia dessas pessoas? A gente quase não conhece. Então, quando tem que fazer uma redação, é um sofrimento, é um sacrifício, porque até para digitar tem que saber escrever. Então, a gente vê, às vezes, uns erros horríveis, porque a pessoa não exercita nem a leitura, nem a escrita. É tenso. Não, você me fez lembrar de um tema que eu estava conversando com minhas amigas, porque assim, esses erros de adolescente, mal ou bem, a gente sabe que eles vivem nesse mundo virtual, nesse mundo digital. Então, esse mau hábito que eles têm de escrever errado, de Uhum. escrever com faltando palavras, isso complica para o dia a dia deles, realmente, quando for passar para papel. Mas a nossa geração, que escrevia no papel, a galera escrever errado, Gente, irrita muito. muito. É um Infelizmente, eu estresse. gostaria de não me irritar com isso, mas eu Sim. me irrito também. E às vezes eu olho e penso, Sim. gente, o importante é a comunicação, deixa pra lá, eu tô entendendo o que está escrito, por que que eu tenho que me irritar com isso? Mas irrita sim, e a gente entende que, infelizmente, para essa pessoa, pode ser algo prejudicial, né? Em algum momento da vida, isso pode fazer a diferença entre ela e uma outra pessoa, no mercado de trabalho, principalmente, que a gente vê por aí quanto as Sim. coisas estão cada vez mais difíceis. Mas, assim, até onde a gente pode se distrair com coisas que estão na nossa casa, na nossa vida, no nosso cotidiano, e a gente não percebe. Eu nunca cuidei tanto de planta na minha vida. Eu estou cuidando tanto das plantinhas.
Eu tô com um monte de planta nova, eu tô lendo sobre planta, eu tô pensando em comprar outros vasos depois, em fazer uma hortinha na minha casa. Eu nunca tinha pensado nisso, sabe? E o quanto olhar para isso com mais calma tá me fazendo bem, porque eu tô pensando, nossa, eu tô conseguindo dar atenção a alguma coisa que eu não via, que eu não enxergava de verdade, né? Então, a gente precisa se cercar do que a gente já tem, entender que as relações, elas são complexas, sim, porque somos pessoas diferentes, e a maneira mais prática de lidar é entendendo que somos diferentes, que vamos pensar diferentes, que vamos encontrar coisas diferentes na nossa vida, que vamos achar, vamos ter opiniões diferentes sobre a mesma coisa, e que isso não é um problema, porque a nossa opinião é de acordo com o que a gente conhece, com o que a gente vivencia, com a experiência de vida que a gente tem. Então, assim, é olhar para o outro com mais compreensão, com menos exigência e com mais compreensão. Parar para escutar o que o outro tem para dizer, numa conversa muito franca, entender por que, que a sua filha está irritada naquele dia, por que, que o seu filho está mal-humorado, por que, que o seu marido, a esposa, está com raiva de alguma coisa. E nisso, a gente consegue se ir mantendo mesmo uma harmonia dentro da nossa casa, entendendo que tem momentos que você vai estar com raiva sim, vai estar estressada sim, e as pessoas não têm nada a ver com isso. Então, o que é que você está fazendo com esse seu estresse, com a sua raiva, ao invés de estar explodindo em cima dos outros, né? É realmente parar para compreender até onde a gente pode ir sem magoar alguém, né? Sem permitir também ser magoado e compreender que é um momento passageiro, mas que nesse momento passageiro a gente pode aprender muita coisa. E aí é olhar para esses aprendizados e se permitir, sabe? Se permitir também se estressar, mas buscar sempre uma felicidade, buscar sempre algo que te faça bem, encontrar o seu canto de paz. Se você é de meditar, medita, se você é de dançar, dança, se você é de escrever, escreve, se você é a pessoa que produz, produza, faça coisas que te deixem feliz. E entenda que cada um vai passar por essa situação de uma maneira diferente. E que tá tudo bem, porque a gente é diferente mesmo, né? Verdade. Tem até uma cliente que falou que, exatamente nesse período que todo mundo ficou em casa, ela começou a ver que, além do trabalho dela, tinha que cuidar da casa e tava todo mundo assim, cada um no celular, cada um num canto e ela fazendo tudo. Ela assim, calma aí, é todo mundo a mesma casa. E aí o que que ela resolveu fazer? Ela fez uma listinha com os itens do que fazer. Lavar louça, fazer sobremesa, jantar, enfim, ir para banheiro, todas as coisas que deveriam ser feitas, que não necessariamente precisam ser todos os dias, mas precisam ser feitas. E ela todo dia sorteia em casa o que cada um vai fazer. Que maravilha! Desculpa. E aí, com isso, fica mais fácil. Ela falou assim, Simone, no primeiro momento, o pessoal ficou estressado, mas agora tá fluindo. E assim, harmonia em casa, porque eu não tô mais me estressando, tá todo mundo agora ajudando e tá indo, tá fluindo. Para você ver como ela foi criativa, implantou uma rotina através de planejamento e chegou à organização. É isso. Agora ela tá muito mais tranquila e as pessoas também estão se sentindo mais úteis, porque isso faz toda a diferença. Sim. A gente se sentir inútil dentro de casa é horrível. Para algumas pessoas é confortável até certo ponto, porque ela precisa fazer alguma coisa para se sentir útil. Na verdade, na nossa vida, a gente está muito feliz quando a gente está fazendo algo por nós ou para alguém. E o dia inteiro sem fazer nada, nem para mim, nem para ninguém, meu Deus. Aí é muito mais fácil para eu ter crise de ansiedade, muito mais fácil para eu entrar em pânico, muito mais fácil para eu ter crise de depressão, porque eu estou me sentindo inútil. Então, até onde eu posso me sentir útil para mim e para alguém e colaborar na organização da casa. Porque isso é o que a gente tem de melhor. Sentar, conversar e se organizar. Sua amiga é maravilhosa, sua cliente, palmas para ela. Espero que ela veja depois dessa live e ela entenda que isso pode dar, inclusive, ideias para muitas pessoas, porque o trabalho de casa ele não aparece, porque sempre tem alguém para fazer. Então, quando ninguém faz... Sim. O buraco vai aparecer, a casa vai ficar uma zona, vai ficar suja, não vai ter comida. E aí o problema, o caos. Antes disso acontecer, que a gente tenha consciência de sentar e conversar e resolver.
Aqui em casa tem um quadrinho também que a gente colocou com todas as atividades, as iniciais de cada um e o dia da semana. Quem faz alguma coisa vai lá e marca no quadrinho que fez. A gente pensa o que vai fazer com quem tem mais pontos. Então, assim, as crianças são mega empolgadas em trocar lixo, em tirar a roupa da corda, em dobrar a roupa, em guardar a louça. Muitas coisas que elas não ligavam para fazer, agora elas estão fazendo. Não só pelos pontos, né? Também pelos pontos. Mas não só por eles. Porque é se sentir parte de uma organização, é sentir parte da casa de alguma forma, né? E é o que a gente pode fazer. Falhou um pouquinho, Grazi. Oi? Falhou um pouquinho. Essa última parte que você falou, falhou um pouquinho. Falhou? Deu uma desconectada. Então, sobre a organização, né, das crianças, que é importante para que eles se sintam parte também da organização da casa e para que quando eles forem mais jovens, adolescentes, adultos, eles saibam como fazer. Porque você ensinar a criança a fazer não é trabalho escravo, não é você estar explorando, não é nada disso. É ela aprender para ela saber fazer quando ela precisar. Que a gente que é adulto já sabe, alguns, né? Alguns adultos já sabem. Outros precisam aprender, de repente, com a esposa, com o marido, mas nunca é tarde para aprender. É verdade. É tarde para aprender. A gente precisa realmente ter, né, de saber que nesse momento, quanto mais unido a gente estiver, melhor. E escutar o outro, e se ver que o clima está muito pesado, liga um som, conversa, lê uma revista, faz alguma coisa que tire esse ambiente de peso, de briga. Não adianta fomentar a briga, porque quanto mais fermento põe, mais cresce. Tem que deixar a paz. Nem que fique cada um num cômodo, um tempo, sabe? Para que pessoas consigam buscar viver normalmente em harmonia. Tá falhando. Falhou? Tá falhando. Agora no final começou a falhar de novo. Ai, meu Deus, essa internet, gente. Todo mundo usando a internet. Minha internet nunca falhou. Agora minha internet falha todos os dias. É um fluxo muito Eu tava desesperada antes da nossa live, porque às 4 horas o Instagram não tava ai meu Deus, atualizando o feed e não tava nada. Eu tava colocando story para poder avisar da live e ele não tava indo. Eita. O feed também não tava indo. Eu tava ficando já desesperada. Eu disse, ai meu Deus, tá chegando a hora e não tá indo. Foi, aí depois conseguiu. Eu falei, ainda bem. Senão, que ontem falhou, às 18 horas falhou de novo. Falhou o WhatsApp e Instagram. Sim. É muita gente. É muita gente, é um fluxo muito grande. É fluxo de Natal e Ano Novo, gente. Tá desse jeito, assim. Sim. Isso intenso todos os dias. Tem mais ou menos uns 15 dias que tá assim. Então, até a gente conseguir se reorganizar, até as redes conseguirem se reorganizar, é assim mesmo. Vai ser meio problemático para todo mundo. É verdade. A Sandra tá colocando aqui, botar o lixo da casa para fora é a tarefa mais disputada. O pessoal tá querendo sair de casa, né? Ninguém queria te ver colocar o lixo para fora. Agora... Todo mundo querendo botar a carinha na rua. Porque realmente, agora tá complicado, porque é o que uma outra cliente também falou. Simone, ficar de férias em casa, por opção, é uma coisa. Você estar em casa porque é obrigada e não pode sair, é outra. Se você não quiser sair de casa, aí tudo bem, mas se você ser obrigada, ela falou, Simone, eu tô com um sentimento muito ruim disso. Porque me obrigaram. É isso. Me obrigaram. Eu não posso sair, não é porque eu não quero. É porque eu não posso. Não tô proibindo. A gente está se sentindo de castigo. A gente está se sentindo de castigo. Essa é a sensação de todo mundo. Estamos todos de castigo. Sim. Não podemos ir na rua. Quando a gente vai na rua, a gente se sente culpado de alguma forma, porque a gente está quebrando a quarentena, porque a gente pode sim estar se colocando em risco. A gente tem que ser responsável, né? Tanto para a nossa vida quanto para a vida das pessoas que a gente ama, de todo mundo. E essa sensação de saber que não é férias já é péssima, porque aí desestrutura tudo. Planeja para férias, você faz coisas que você quer fazer. Você pensa nas viagens, você pensa nos filmes, você pensa
nos passeios. Mas não é férias, não vai ter viagem, não vai ter passeio, não vai ter churrasquinho na casa dos amigos, festinha de aniversário. Gente, as pessoas que fazem aniversário em março, abril, maio, pensa que horrível. A Páscoa, pensa como vai ser diferente. Não vai ter mais aquela corrida dos Sim, ovos de Páscoa, aquele almoço da família, todo mundo reunido. Pensa como isso está mudando muito a nossa rotina, não é pouco. Então a gente precisa entender que é um momento difícil, sim, encarar esse momento como difícil, mas pensar que a gente pode crescer nas nossas relações como seres humanos por causa desse momento que a gente está atravessando, né? Alguém escreveu alguma coisa. sim. É a Michelle. No final de semana eu não fico ansiosa, mas de segunda a sexta. É porque a Michelle, o home office dela, nem sempre ela consegue resolver as coisas em casa. Então ela fica bem agoniada. Ela conversou comigo ontem. Ela falou, Simone, final de semana eu tô tranquila, porque teoricamente não tem trabalho. Mas durante a semana tem coisas que não dá para resolver e assim, ficar esperando as pessoas me mandarem resposta, tá ficando puxado, tá complicado. Porque no trabalho ela vai, pega e resolve. O Sim, pessoal, não mandou, ela vai lá e vai de contato com a pessoa para resolver. Agora não, tem que realmente esperar. é horrível. E esse é um problema, é o esperar. A O sensação esperar é que para quem é ansioso e é de complicado. esperar e de depender de outra pessoa para você fazer algo. É horrível. A gente que é elétrica, que é acelerada, que está sempre fazendo mil coisas ao mesmo tempo, quando você tem que parar e esperar, gente, me manda fazer 10.000 relatórios, mas não me manda esperar, porque eu fico numa agonia. Eu tô super agoniada, porque eu não estou podendo ir no meu consultório, fazer meus atendimentos. A última semana antes dessa quarentena, eu fiz atendimento físico, né, presencial. Não pude abraçar minhas pacientes. E isso foi horrível, porque a primeira coisa que eu faço, eu recebo elas na porta, dou um abraço, a gente toma um café. E agora ficou naquela distância. Falei, gente, que coisa horrível. Eu nunca senti tanta falta de um abraço, né? E é uma coisa tão simples, Sim, porque isso também vai sim, fazer diferença depois. A gente vai valorizar muito mais esses contatos com as pessoas, né? E como a gente consegue isso é crescer verdade. quando a gente olha o que a gente está deixando de fazer e valoriza o que a gente pode fazer. Então, isso também é um passo para a gente prestar muita atenção. A gente está com os nossos filhos, os nossos maridos, com a nossa família dentro de casa. Imagina as pessoas que estão em hospital, que estão internadas, com todo esse risco mundial. O hospital hoje em dia é o pior lugar para estar. Então, você imagina alguém que tem que ir ao hospital ou que tem que ficar no hospital, né? O quanto a gente está sofrendo, sim, mas graças a Deus a gente está sofrendo dentro de casa. A gente está sofrendo rodeado de Sim, pessoas. Não deixa de ser um sofrimento, e eu olho para esse sofrimento porque também é um sofrimento real para mim. Mas é um sofrimento que a gente consegue resolver, que a gente consegue deitar e dormir sem nenhum problema quanto a isso. E o que eu sempre recomendo, escute, converse e fale o que está te desagradando, né? Mas fale sem acusar o outro. Se eu vou falar sobre um problema, eu tenho que falar sobre o problema, não sobre a pessoa. A pessoa não é o problema. O problema está acontecendo, mas não é a pessoa que é o problema, né? A gente precisa aprender também a desconstruir isso de, nossa, mas você é muito grosso, você é muito ciumenta, você é muito insuportável. Não, peraí. Você fez uma coisa e agiu com grosseria. A sua atitude foi uma atitude ciumenta. Não levamos os problemas para as pessoas. As pessoas não são um problema. O problema vai acontecer, independente de qual seja. Mas vamos olhar para o problema colocando ele como foco, não a pessoa que fez aquilo de errado, né? Então, assim, a gente precisa também olhar com muita atenção a maneira que a gente está se relacionando, a maneira que a gente está conversando, o que a gente está ouvindo ou não está ouvindo. E tudo isso é um processo de construção mesmo. Então, o que eu desejo é que essas famílias consigam construir cada vez mais, consigam conversar, que os diálogos sejam construídos com mais naturalidade, que as pessoas começando a se esbarrar mais dentro de casa, né? Consigam se ver mais, se ouvir mais, porque agora os contatos estão aí e a gente tem que aprender a conviver principalmente com as diferenças.
Sim. E a gente tem que entender que, assim, um problema muito grande do ser humano é a gente achar a culpa no outro sempre. E aí eu acho que também é um dos problemas que acontece. Porque as pessoas não querem resolver os problemas, é mais fácil culpar. Uhum. Então, se tá tendo um estresse, por que não parar e conversar? As pessoas não estão mais conversando. E assim, e agora, como tá dentro de casa, cara, tem que conversar. Porque não é, vou deixar pra lá. Não. A gente tá dentro de casa, vamos ter que conviver. Então é isso que tem que ser. Então vamos lá conversar. Tá me incomodando isso? Então vamos falar. É isso que me incomoda. Vamos resolver isso. Não ficar de birra, ficar. Você tem que ver, porque assim, a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar aqui dentro de casa. A previsão não é daqui a 15 dias. Deram 15 dias, mas a gente sabe que é mais. Sim, A gente tem certeza disso. Só que vai ficar. Como é que vai ficar esse relacionamento daqui a 15, 2 meses, 3 meses? sim. Até, não sei. Mas, enfim, a gente tem que ter esse cuidado. Eu até falei com o pessoal, o primeiro dia de quarentena de verdade que eu fiquei em casa, eu me estressei com o Matheus por coisa boba. Eu sou sincera, foi uma coisa boba que eu parei assim, gente, é o primeiro dia. Como é que vai ser isso? E aí eu comecei a olhar com um outro olhar. Eu falei, gente, vou ter que ver um outro olhar, porque senão a gente vai pirar, vai Sim. enlouquecer. E aí realmente comecei a fazer um outro olhar, que até eu fiz um curso de inteligência emocional, que fala muito disso. Pra gente começar a olhar com um outro olhar mesmo para as pessoas. Parar de exatamente colocar culpa e vamos resolver, Sim. que é melhor para todo mundo. E até no curso, eu não esqueço, você estava falando sobre o negócio de casais, eu não esqueço que teve uma dinâmica que tinha casal que tinha que um olhar para o outro. Eles não conseguiam se olhar. E as pessoas falavam, eu não estou conseguindo me olhar, eu não estou conseguindo falar com o meu marido ou minha esposa. Aí a gente fala assim, gente, é marido e esposa, como é que você não consegue? Uma pessoa estranha você consegue falar e com o seu marido, que é seu companheiro, Aham. você não fala? É complicado. Então a gente tem que realmente ter esses cuidados. Exatamente. O que você falou foi super importante. É uma coisa que eu sempre pontuo para as minhas pacientes. Escolha pelo que vale a pena você brigar. Tem coisas na vida que não adianta. Você vai colocar sua energia ali, você vai desperdiçar sua energia e aquilo não vai mudar, principalmente se for em relação ao outro, porque o outro é como é. O outro não é como você acha que ele tem que ser. O outro não é da maneira que você pensa que seria melhor que ele fosse. Não, o outro é uma pessoa, assim como você é uma pessoa. Nessa relação entre duas pessoas, alguém vai ter que olhar, entender que não é do jeito que ele quer e entender que, de repente, ele vai ter que dar um passinho para trás para olhar de novo para aquela situação e compreender o lugar do outro naquela situação. Não dá para ficar julgando, apontando, medindo o que o outro é, porque às vezes o outro é assim e o outro nem sabe como mudar e de repente ele não quer mudar. É o jeito dele. E a gente tem que compreender que cada um é de um jeito. Então, o que você falou dos casais que não se olham, que não conversam, nossa, infelizmente, isso é muito maior do que parece. A gente tem, eu atendo, já atendi muitos casais que, em algumas situações, não conseguiam falar o que estava de errado na relação. Tem alguma coisa errada, mas o que é que te incomoda? Ah, não sei, eu não consigo falar. Sim, mas se tá te incomodando, você não consegue falar, é porque você não consegue falar para ele ou você realmente não consegue falar? Porque de repente para um amigo, para uma amiga, blá, 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 blá. E para quem tem realmente que resolver, você não está falando. Então, quando que vai resolver? Nunca. Então, o que você precisa fazer é olhar para aquela situação e pensar: vale a pena eu brigar por causa disso? Ou é melhor eu conversar para que o outro entenda o quanto isso está me fazendo mal? E aí a decisão é do outro. Se ele vai conseguir mudar, se a gente vai chegar num acordo, porque o que movem as relações são acordos. Não tem outro tipo de organização de uma relação se não for através de acordo. Mas acordo é quando as duas partes concordam. Não é um acordo, acordo de Sim. imposição.
Se eu estou impondo alguma coisa, não é um acordo. Quando a gente faz um acordo na empresa, como é que é? A gente concorda, o patrão concorda, e aí a gente fez um acordo. Em casa é a mesma coisa. Eu não tenho que impor para o meu filho, olha, você vai ficar jogando de 10 da manhã até meio-dia, depois acabou. É isso que ele quer? Ou será que ele preferia jogar de 6 às 8 da noite? Então, acordo são duas pessoas entrando em consenso. Se não for um consenso, não é um acordo, é uma imposição. Vai ter alguém em sofrimento, vai ter alguém insatisfeito e as coisas vão continuar acumulando. Os problemas vão continuar crescendo, né? Alguém escreveu alguma coisa? Sim, a Michelle, ela colocou aqui, em tempos de quarentena, preferi escolher ter paz ao invés de ter razão. É uma boa estratégia. Essa estratégia é boa sempre, Sempre. não só na quarentena. Sempre. Na verdade, assim, Michelle, deixa eu te falar uma coisa que é muito interessante, que quando eu descobri isso, a minha vida mudou, de verdade. Eu descobri que todas as pessoas têm verdades que são únicas e são delas. Então, você pode ter a sua razão, que te traz paz, e que mesmo que ninguém concorde com a sua razão, se é a sua razão, se é a sua verdade, essa é para você. Se mais ninguém concordar, tá tudo bem, porque você tem os seus motivos para ter aquela verdade e aquela razão, entende? O que tem, que causa muitos problemas é que às vezes a gente quer impor a nossa razão e a nossa verdade para o outro, ou o outro quer impor a verdade e a razão dele para a gente. E aí fica uma briga o tempo inteiro, um batendo de cara no outro, ninguém resolve nada. Por quê? Porque as pessoas não entendem que cada um vai ter a sua verdade. Eu estou olhando a vida pela minha ótica. A Simone está olhando pela ótica dela. Se ela sabe que se mexer num músculo, num nervo tal, vai ter uma reação tal, ela estudou, ela conhece. Quem sou eu para dizer que ela está errada? Da mesma maneira que se eu disser para ela que, olha só, fazer isso com seu filho vai trazer uma recordação, uterina, não sei o quê, ela vai dizer, Grazi, isso não faz o menor sentido para mim. Eu não conheço. Então, o que você está falando não quer dizer nada para mim. É a minha verdade. Que verdade está errada? Nenhuma das duas. Ela tem a verdade dela dentro do que ela conhece, eu tenho a minha verdade dentro do que eu conheço. E tá tudo bem. O problema é que a gente quer impor a nossa verdade como absoluta. E a gente sai da nossa paz por causa disso. Então, Michele, siga sempre o caminho da paz. Mesmo que às vezes você tenha que sair como a otária, como aquela que concorda com tudo, que fica em cima do muro, beleza. Antes assim, você em paz, do que você ganhando todas as batalhas e tá com problema dentro de você. Então, é uma excelente tática para a quarentena, para a vida, para o final do ano, para 2020, para sempre. Verdade. Tem mais alguém que tem alguma pergunta? Gostaria de falar mais uma coisa? Porque nosso tempo, por incrível que pareça, já está acabando, tá? Aquela coisa que a gente falou assim, só meia hora. Gente, é Uhum. muito rápido, né? Se deixar a gente falar aqui, vai falando, vai Menina falando. começa a outra, é verdade. Nós temos exatamente 6 minutos. Tem mais alguém para falar? Tem alguma dúvida? Esperando, sente a luz para a mão, por favor. Querem perguntas, Muito obrigada. a gente vai responder em 2 minutos, muito rápido. Tá tudo ok? Todo mundo entendeu? Tudo direitinho? Estão sem brigas? Isso. Porque assim, é uma coisa. Eu vou ter que falar, não tem jeito. Eu não consigo ficar quieta. Porque assim, é uma coisa que eu tava conversando com o pessoal. Relação, a gente tem essa mania que você falou logo no início. A gente tem uma mania de que a pessoa tem que fazer do jeito que a gente quer. Um amigo conversando com a gente tolera. Mas um relacionamento, marido, mulher, pai, mãe, filho, a gente não tolera. Uhum. Eu falo assim, gente, por que não tolerar se a gente tolera outras pessoas? Por que é diferente? Não, até uma vez aconteceu isso com o meu ex-marido. Uma vez a gente estava numa fase bem complicada, eu cheguei para ele e falei assim, olha só, já que a gente não está conseguindo se falar, finge que eu não sou a Simone, eu vou fingir que você não é você, e finge que é um amigo. Fala quais são os problemas. No primeiro momento ele travou, mas depois ele falou,
falou que tudo incomodava. Da mesma forma que eu também cheguei e tudo incomodava. Porque assim, tava ficando insuportável o relacionamento. E não tava dando certo. E cada um ficava naquela, ficava mudo, não se falar. E a gente começou a perceber o que realmente estava incomodando cada um. E aí fomos ver se dava para poder continuar ou não continuar. E aí já foram outra situação. Mas a gente conseguiu falar. Que era uma coisa que a gente não conseguia falar. A gente ficava na mesma casa, se deixasse dias sem falar. Meu Deus. Era horrível. Mas acontece. Acontece muito. Tem mais uma, tem mais uma que chega aqui. Todos compreenderam que a paz precisa invadir os nossos corações. Sim, Isso. precisamos muito. Esse momento cada vez mais. Então, olha, acompanhem aqui o perfil da Simone, que é maravilhoso. Todos os dias tem coisas novas para que vocês consigam esparecer. Acompanhem também o meu perfil. Todo dia eu tento colocar alguma coisa legal. E se vocês quiserem realmente, acompanhem as lives, leiam os livros. Se não quiserem, fiquem em casa, sem fazer nada. E tá tudo bem. Ninguém vai morrer se passar um dia tranquilo, só repousando. Então, busca paz. Esse é o caminho mesmo. Exato. Grazi, então, a gente vai ter que encerrar, né? Porque o Instagram acaba encerrando pela gente. Então, queria te agradecer muito por ter aceito o convite. Amei o bate-papo. Muita gente, pelo que eu vi aqui, também adorou, tá? Pessoal, quem quiser seguir a Grazi, como é que é? Terapia para Felicidade, não é isso? Terapia para Felicidade. Isso. Isso, Terapia para Felicidade, tá? Aí acompanha que também ela tem várias lives, ela tem cursos também bem interessantes, tá? E aí a gente vai se falando. Se porventura aparecer um outro assunto, eu te chamo de novo. Sim, e assim a gente vai. Vamos trocando. Isso, porque sim, porque o intuito realmente é de trazer profissionais e dar uma aliviada com o pessoal. Sim. Porque tem muita gente que passa os estresses que estão acontecendo e eu fico realmente agoniada com isso. Eu quero ajudar. Não é só fazer atividade física, exercício, fazer live para poder o pessoal ficar em dia, pelo menos com a saúde física e mental. Mas principalmente trabalhar a mental, porque nesse momento, não só o sistema imune precisa estar bem, mas a parte mental, gente, o pessoal tá pirando, verdade seja dita. Então tem que ter realmente um cuidado. Sim. Isso. E aí eu já vou deixar avisado para vocês também, essa live vai ficar 24 horas aqui com a gente, e eu vou salvar lá no canal do YouTube. Até depois eu te mando o link, tá, Grazi? Beleza. E outra coisa, terça-feira vamos ter um outro bate-papo com a Késia, lá do Supera. A gente vai falar sobre o trabalho de exercitar o cérebro. E também nesse período seria muito bom, muito interessante pra gente. Ótimo, vou seguir com certeza. Tá bom? Aí depois eu faço os convites, deixo tudo aqui no feed, nos stories, e a gente acompanha, tá bom? Muito obrigada mesmo. Estou com medo dessa live cair sem falar obrigada. Tá bom, gente? Então é isso. Qualquer coisa, a gente vai se falando. A gente chama aqui de novo para poder conversar mais um pouquinho. Tá bom? Obrigada, beijos. Um beijo. Um beijo no meu irmão, tá? Tá bom. Obrigada. Nada, beijo. Tchau, tchau. Tchau.